Feliz sábado a todos. Mais um sábado estamos aqui, graças a Deus. Está passando bem rápido, né? E vamos começar os nossos louvores. Hoje não vai ser ao vivo, mas contamos com a animação e a alegria de todos vocês, porque o nosso Deus merece. Amém? Amém. Vamos cantar de pé já, para a gente já cantar mais animado, né? Então vamos nos colocar de pé. Aquele que em suas mãos tem a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. Amor
Quem clama auxílio diante do mal, encontra respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar, tudo se fez.
céus, somos-te gratos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui na tua santa casa para te buscar em espírito e verdade, Pai. Louvamos a Ti, porque a Ti o Senhor merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Pai, porque é magnífico em poder e o seu poder, ó Pai, não tem limites. Está muito além de todo o universo que o Senhor criou. Sabemos da tua grandeza, sabemos do teu poder, sabemos também, ó Pai, do teu amor, do teu perdão que tem colocado sobre cada um de nós. Sabemos que tem sido a nossa força dia após dia. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos. Porque por nós mesmos não temos como pagar tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Mas gratuitamente, ó Pai, o Senhor nos oferece tudo, bastando apenas aceitar a salvação de Cristo Jesus, aceitar os teus caminhos, aceitar a orientação do Espírito Santo. E é por isso que nessa manhã nós te louvamos e nós reconhecemos o Deus que tu és. Querido Deus, neste momento nós pedimos a Ti que o teu Santo Espírito continue no meio de nós, abrindo as nossas mentes, para que tudo que o José aqui vai falar possa ficar claramente no nosso coração e na nossa mente, e possamos, ó Pai, o mais importante de tudo, colocar em prática. Nos ajude, ó Pai, a vencer as nossas dificuldades, nos ajude a vencer os nossos pecados, nos ajude a vencer os nossos defeitos de caráter, nos dê sabedoria para lidar com todas as situações deste mundo, porque sabemos que pouco tempo resta, e em poucos anos nós estaremos na glória. Por isso, ó Pai, nós te pedimos que continue conosco, nos orientando, nos ajudando, e para que nós não somente possamos vencer o nosso dia a dia, mas também ser luz para esse mundo de treva, Pai. Levar a Tua palavra às pessoas que precisam. Esteja também, ó Pai, com cada família aqui representada, a Tua bênção seja sem medida sobre cada um deles, que nós possamos sentir a Tua presença ao nosso redor, mesmo ali no meio da dificuldade, no meio dos problemas, sabendo e tendo a certeza que o Senhor nunca nos abandonou, mesmo nas dificuldades. Por isso, ó Pai, mais uma vez nós erguemos o nosso louvor a Ti. E continue o nosso culto aqui de adoração. Isso que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém.
Bom sábado a todos. Que a paz seja no meio de nós. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos pegar um assunto muito importante. Todos os assuntos são importantes. Esse assunto que nós vamos passar hoje também é muito importante para que nós possamos receber a plenitude do Espírito Santo. Quem aqui quer receber a plenitude do Espírito Santo? Fala amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Muito bem. Todos nós queremos aí, né, receber a plenitude do Espírito Santo. Existe algumas condições para que a igreja receba a plenitude do Espírito Santo. Nunca podemos esquecer que a primeira condição está, como você no prédio, em Lucas capítulo 11, de 9 ao 13. Eu gostaria de ler em primeiro lugar essa passagem, tá bom? Alguém pode ler aí para mim? Lucas 11. Vai por aqui? Não. Não. Ele está tentando. Isso aqui é que ele vai passar o livro. Então não vamos esquecer. Eu vou ler depois aqui no Espírito de Profecia algumas condições para que a igreja toda receba a plenitude do Espírito Santo. Mas a primeira é essa aqui, Lucas capítulo 11, de 9 ao 13. Pode ler, por favor. 9 ao 13. Isso. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrirei-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe darás uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por um peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe darás um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe os pedir. Amém. Quer levantar, tá certo? Sim, já vai dar meio-dia. Eu falei. Isso que eu falei. Jesus. Isso que eu falei da lição. Vou pegar até as 2 horas. Aí eu fico sozinho. Mas é importante, vou ver se eu consigo passar. Oi? Tá bom, ela falou, pega em paz, que o pessoal vai tudo escutar até 2 horas. Falar isso pro Zé. Então, irmãos, não vamos esquecer que eu vou ler umas passagens aqui, mas a primeira condição é o quê? Que eu acabei de me acabar de ler. A primeira condição mais importante é o quê? Pedir. Pedir de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Senhor, derrama o Espírito Santo sobre mim, me ajuda, Senhor Deus. Tá. Tem que pedir. Pedindo o Espírito Santo, nós vamos ter a plenitude do Espírito individualmente. Agora, coletivamente, tem algumas condições aqui, tá, irmãos? Então, individualmente, você e eu precisamos pedir o Espírito Santo. E coletivamente, tem algumas condições aqui estipuladas pela palavra de Deus, a Escritura, e pelo Espírito de Profecia. Tem como apagar todas essas luzes aqui? Tem. Você consegue Iluminar. apagar assim? Quem eu não sei. Assim minha vai lá, ela consegue apagar. Então vamos ver aqui algumas condições para que a igreja toda receba. Você, individualmente, pode receber o Espírito Santo pedindo na sua casa, né, sozinho, ali, todos os dias. E você recebe, vamos receber. Agora, coletivamente, como igreja, existem algumas condições, tá bom? Vamos ver lá. Quando o povo de Deus estiver tão unido como um só, e estiverem em harmonia com os princípios do céu, então o Espírito Santo será derramado em grande medida, assim como foi no dia do Pentecostes. Então, quando o povo de Deus estiver unido como um só. Será que é possível isso, irmãos? Sim.
A nossa igreja está unida como um só propósito, um só amor, uma só fé, uma só disposição para o trabalho. Então, está aí as condições. Por isso eu, que estou preso porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança há um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos, e está em todos. Então aqui também está dizendo que Deus quer que nós sejamos unidos em tudo. Quando falar um só batismo aqui, eu já expliquei, né? Ninguém tem dúvida a questão de um só batismo. Porque tem pessoas que falam, um só batismo, eu batizei uma vez lá atrás e depois saí e agora voltei e não precisa batizar mais. Não, há um só batismo por imersão. É o jeito do batismo. É o batismo por imersão e naquela fé, naquelas doutrinas que você aprendeu. Há uma só fé, há um só batismo, na questão da doutrina toda. A promessa do Espírito Santo não é limitada a qualquer época ou qualquer nação. Cristo declarou que a divina influência de seu Espírito estaria em seus seguidores até o fim. Desde o dia do Pentecoste até ao presente, o Consolador tem sido enviado a todos os que se rendem plenamente ao Senhor e ao seu serviço. A todos quantos aceitaram a Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo tem vindo como conselheiro, santificador, guia e testemunha. Quanto mais perto os crentes andarem em harmonia com Deus, tanto mais clara e poderosa será a sua testemunha. Quando o caminho é preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir uma chuva de bênçãos de cair sobre o povo de Deus, tão despreparado quanto estava quando o Senhor o derramou. Satanás não pode impedir que a chuva de Deus venha sobre a igreja unida em propósito e ação. Então, irmãos, Deus quer que a igreja seja unida em princípios, em doutrina e ação. Vamos supor, os aventureiros da igreja vão fazer um trabalho. Quem tem que ajudar? A igreja toda. Quando os desbravadores vão fazer um trabalho, quem tem que ajudar? A igreja toda. Não existe um departamento da igreja separado do corpo, certo? Os desbravadores existem na igreja, ele é a igreja, certo? Vamos fazer uma programação só para os desbravadores. Sim, tem esses momentos, né? Que é só para os desbravadores, na questão só ele, com um acampamento ou alguma coisa dos desbravadores. Oi? É um treinamento. Mas quando é para a missão, quando é para fazer uma missão de pregar o Evangelho, todos têm que participar. Eu sempre disse isso, irmãos. Quando os desbravadores ou aventureiros nascem na igreja, às vezes tem um problema. Às vezes acontece um problema. Não é só na nossa igreja, não. Isso pode acontecer em qualquer igreja. Às vezes o departamento do desbravador e dos aventureiros pensam que aquele departamento é da igreja, mas separado da igreja. Existe isso? Não. É a igreja. Por isso que quando nós fizemos a fanfarra, nós incluímos toda a igreja, né? A fanfarra não deve ser só do desbravador,
Né? A marcha não é só dos desbravadores do aventureiro, é da igreja. E a igreja faz parte de tudo. Então há um problema, nós ficamos preocupados com esse problema, quando o desbravador começa a crescer na igreja, né? Começa a crescer na igreja, ficar bem na igreja, há uma tentação, né? Há uma tentação de ficar sendo exclusivista. Ah, nós estamos aqui no nosso canto e é só nós agora. Isso não existe, irmãos. E isso tem sido um problema nas igrejas todas nossas. Não existe isso. A igreja vamos fazer um programa? Vamos fazer junto. Porque a igreja precisa estar unida em ação. Os desbravadores existem para pregar o Evangelho. Os aventureiros existem para pregar o Evangelho. A ASA, o departamento da ASA da igreja, é para pregar o Evangelho. O trabalho missionário para pregar o Evangelho. O diaconato para pregar o Evangelho. Todos os departamentos da igreja é para pregar o Evangelho. Os aventureiros para pregar o Evangelho. Então a igreja precisa estar unida. Se não acontecer isso, o inimigo vem e desarma o nosso povo. Eu já vi aqui, eu estou aqui na igreja 39 anos, não é 40 não, né? 39. 39 anos. E o Vanessa e o Diego, cadê o Diego? Está ouvindo você? Está ouvindo o Diego? Todas as vezes que levantou os desbravadores aqui na igreja nossa, tentamos levantar o desbravador, e os desbravadores ficaram querendo ser exclusivo fora da igreja, caíram. Todas as vezes caíram. Por que caíram? Porque não subsiste sem a ajuda da igreja. O desbravador não subsiste sem a ajuda da igreja, e a igreja também tem um aliado muito forte que é o desbravador. Os aventureiros a mesma coisa. Então eu peço aos irmãos, não vamos cair de novo nessa tentação, pelo amor de Deus. Eu já vi com os meus olhos acontecer várias vezes isso, né? Até um dia nós chegamos aqui, não vamos fazer mais aventureiro, desbravador, coisa nenhuma, porque não vai, o negócio não vai. Agora, de novo, o negócio está se indo, né? Está se alavancando, é que fala, né? Alavancando, é isso? Está se alavancando. Vamos continuar orando para os desbravadores, para os aventureiros, porque essa arma que a igreja tem é muito poderosa. O inimigo não quer que isso vá para frente. Não estou falando só para nós aqui, mas a sua igreja também, você que vai ouvir depois, a sua igreja também, cuidado, viu? Cuidado, porque a coisa não pode se dar mal. Por que o desbravador acaba? Por causa dessas coisas. A igreja tem que andar unida. E eu falo assim, poxa vida, os desbravadores podiam estar sempre na rua, né? Porque quando o desbravador sai para a rua é bonito. Não é bonito? Com a fanfarra, todos alinhados, em marcha, em perfeita ordem, é uma coisa que eu fiquei impressionado. Não é? É bonito de ver. Se o nosso povo soubesse o poder que essa turma tem, olha, saía de vez em quando, né? Uma vez por mês, pelo isso, menos. Né? Uma vez por mês sair na rua. Não só muito bonito. Não só e nas causa festas. um impacto muito bacana. Tanto os desbravadores como os aventureiros. Então, vamos vigiar, vamos estar prestando atenção para essas passagens que está aqui, ó, que eu estou colocando aqui. Quando a igreja estiver unida, o Espírito Santo será derramado sem medida. Está vendo? Quando a igreja estiver unida, não pode haver desunião entre o departamento da mulher, departamento missionário, departamento da mulher. É só as mulheres, né? É só o ministério da mulher. Não. O ministério da mulher também é da igreja. É para a missão. Tem que envolver todas as mulheres da igreja. Aliás, as mulheres da igreja ganharam lenço, né? Foram investidas. Quando é o ministério da mulher, aquelas que foram investidas têm que estar todas de lenço. Entendeu, irmãos? É assim que funciona. Não só poucas pessoas, mas se eu fui investido no ministério da mulher naquele dia, as mulheres que foram investidas também devem ser chamadas para colocar aquele lenço. Acho que era essa cor aí, né? Vermelho. É vermelho. É vermelho. Devem estar investidas também. Certo? Porque para mostrar que todos estamos juntos. Não pode haver separação na igreja. Tem que haver união. Quem quer receber a plenitude do Espírito Santo?
Fala amém. Amém. E para receber a igreja tem que estar como? Unida. Unida. Tanto é que o Espírito você fala, unidos. Ela fala 3 vezes. Porque quando nós estamos divididos, somos falhos. E o inimigo pode derrotar a nós. Fracos. Temos que olhar um pelos outros. Está sempre orando pela igreja, uns pelos outros. É isso que você vê. Quando a igreja estiver unida, o Espírito Santo está derramado sem medida, pois é a união que produz a poderosa manifestação do poder de Deus. Como eu gostaria que Deus se manifestasse aqui na igreja, irmãos. A gente fechava a porta, né? Fechasse as portas e todo mundo aqui de joelho orando. Aí de repente o Espírito Santo vinha. Vocês acham que é possível isso? O Espírito Santo vinha com poder. Com muito poder, a gente ia sentir o poder do Espírito Santo, muito grande, mas para isso, nós temos que estar no mesmo propósito, na mesma união, no mesmo entendimento. Precisamos entender a obra do Espírito Santo, irmãos, porque se o Espírito Santo se manifestar aqui na igreja de maneira diferente, eu tenho que saber que é Ele ou não. Se eu não souber que é Ele, eu preciso orar, jejuar, buscar Ele, porque não pode haver uma dissensão, um entende, o outro não entende, é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo, é de Deus, não é de Deus. Entre nós não poderia acontecer isso. Se estamos no mesmo pensamento, se estamos na mesma união, se estamos no mesmo propósito, eu vou saber. Vou ou não vou saber? É de Deus, não é de Deus, eu vou saber. Se eu tiver dúvida, é só orar. Como Deus deseja derramar o Espírito dele com poder pleno na igreja. Como Deus deseja muito mais do que nós. E é tão poderoso isso que nós estamos falando aqui, que quando você está cheio do Espírito Santo e você fala, a pessoa que está ouvindo é quebrantada, ela se derrete o coração na hora que você está falando. Primeiro Coríntios 10, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. A igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo estava falando na igreja de Coríntios aqui. Por quê? Ele recebeu uma notícia, e ele disse assim: olha, eu estou recebendo as notícias aqui que há uma confusão no meio de vocês aí. O apóstolo Paulo falando, né? Que até o caso de alguém ter uma contenda com o irmão e chamar a polícia. Chamar a polícia dentro da igreja para resolver. Ele falou assim: irmãos, se nós não temos condições de resolver entre nós a nossa contenda dentro da própria igreja, como é que vai ser feito? Eu tenho que chamar um ímpio lá de fora para poder resolver uma questão espiritual dentro da igreja? O apóstolo Paulo estava sofrendo esse problema. Se você for ler todo o contexto aí, é isso. As pessoas brigavam dentro da igreja, não conseguiam resolver e vinha a polícia para tentar botar ordem. Aí o apóstolo Paulo falou: será que não tem um homem de Deus aí, consagrado, para poder tentar ajudar o nosso povo? Lógico que eu estou dizendo isso, que não é o nosso caso aqui, né? Mas o que tem de contenda aí com o nosso povo por aí afora, irmãos, não é brincadeira. Quando chega na comissão, só falta sair tapa. Só falta sair quebra-pau. Não é verdade, irmãos? Porque o humano quer falar. Então Deus não se agrada disso, né? Deus se agrada da gente ficar, ser compreensível, tentar resolver as coisas de maneira amável, de maneira branda. Eu mesmo já fui muito intolerante, entendeu? Eu estou falando por experiência própria. Eu já quebrei o pau nas comissões. No começo a gente é muito a cabeça pequenininha, né? Completou pouco tempo. Não era daqui. Não era daqui não. Era Tremembé. de outra igreja adventista, não é nossa. Quando a gente era novo na fé, a gente quer resolver tudo na marra, né? Não concordava comigo, eu queria fazer, tem que ser assim, acabou e pronto. Eu estou falando por experiência própria, né? E não pode ser assim. Na multidão do conselho há sabedoria, entendeu? Quando não é de um jeito, é de outro. Então a gente vai crescendo no entendimento,
crescendo na fé, vai ficando mais ponderado, vai falando menos e orando mais, ouvindo mais. A palavra branda calma o furor. Isso. Então, muitas vezes, né, a gente comete erros assim, porque não temos ainda entendimento. Mas se nós orarmos, buscar o Espírito Santo, ele nos dá um entendimento. E tem uma palavra que a gente tem sempre o que guardar no coração. Se depender de vós, tenhais paz para com todos. A Simé está brigando comigo, mas se depender de mim, não vou brigar. Vou ter paz com ela. É isso que eu queria. Se o dia quiser brigar comigo, ele vai brigar sozinho. Eu não vou brigar com ele. Pronto, acabou o problema. Para isso tem que pedir a Deus a virtude do Espírito Santo, né? A capacitação do Espírito Santo. Se não for assim, não vai. Vamos continuar. Tem muita coisa e não vai dar tempo. Ao aproximar-se o tempo da gloriosa realização de suas promessas, mais fervorosamente o buscaram. Não pediram essas bênçãos apenas para si, estavam pesando a responsabilidade da salvação das almas. Compreendiam que o Evangelho devia ser levado ao mundo e clamavam o poder que Cristo prometera. Enquanto os discípulos oravam com ardente fé, o Espírito Santo veio sobre eles como havia sido prometido. Então foram cheios de sabedoria e poder para fazer a obra de seu mestre. Amém? É isso que vai acontecer conosco também. Os discípulos oraram com fervor por aquele dom que Deus prometera e que lhes habilitara a ir por todo o mundo, fazendo da igreja um com Cristo, seu divino cabeça. Estavam unidos em comunhão de propósito e o Espírito Santo foi concedido a eles. Lá em Colossenses 3, de 4 ao 15, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um corpo, e sejam agradecidos. Os discípulos não pediram bênção para si mesmos, estavam pesando a responsabilidade de salvar as almas. Compreendiam que o Evangelho devia ser proclamado ao mundo e reclamavam o poder de Cristo prometera. A condição do derramamento do Espírito Santo era a unidade dos crentes. Está claro, irmãos? Serviço Cristão na página 152. Esse trecho enfatiza a importância da unidade de propósito e oração para a recepção do Espírito Santo. Quando nos unirmos de coração, mente, espírito e busca do Espírito Santo, ele virá em resposta às nossas orações. Não podemos esperar que o Espírito Santo seja derramado sobre uma igreja desunida em contenda. Precisamos de união, de propósito. Então Deus não pode derramar o Espírito Santo sobre uma igreja com contenda. Com briga. Cara, só aumentar um pouco. Então a condição para receber o Espírito Santo sozinho na sua casa é pedir. Coletivo, união. Não adianta. Essas são as duas condições. Sozinho, você vai ficar brigando sozinho, né? Ou vai ficar xingando você mesmo? Então, não precisa estar unido com você mesmo. É só pedir. Sozinho pedir. Igreja, quando estiver juntos na igreja, unida em propósito, em trabalho, um ajudando o outro. Essa é a condição. Eventos finais da página 193, ela explica que a unidade é crucial. O que significa crucial? Importantíssimo, né? Ela dá ênfase a isso. Para receber o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Antes da chuva serôdia, a igreja será chamada a buscar uma unidade de espírito e propósito. E está sendo chamada agora. Aqueles que estão buscando essa unidade, trabalhando para o bem comum, estarão preparados para receber a plenitude do Espírito Santo quando ela for derramada. Está querendo dizer o seguinte: se eu
estou procurando a unidade da igreja, mas um cidadão não quer. Né? Um cidadão não quer. Se um quer e o outro não quer, quem vai receber? O que quer? Porque está procurando a unidade. Não é, irmão? Está claro, não tem segredo. A importância da harmonia com Deus. Testemunhos para a igreja, número 5, 158 diz: esse texto destaca que a manifestação do Espírito Santo depende da unidade na obra de Deus. A chuva será virá e a bênção de Deus encherá cada alma que está purificada de toda impureza. Está em nossa mão obtê-la, mas é necessário que cada um de nós esteja em harmonia com o Senhor, de modo a receber a bênção e ser um canal através do qual a bênção possa fluir aos outros. O grande conflito diz: há necessidade de uma unidade semelhante à dos apóstolos antes do Pentecostes, como a chuva serôdia é para ajudar a ceifa e amadurecer o grão. Assim o Espírito Santo será derramado sobre a igreja para preparar os santos para o encontro com Jesus. Mas assim como aconteceu com os discípulos antes do Pentecostes, o coração deve ser purificado de toda divisão. Purificado de toda divisão e contenda. E os crentes devem estar unidos em propósito e ação. Está claro, né, irmão? Muito claro. Se tiver mais claro do que isso, sozinho a condição qual é? Contigo? União. Simples assim. 1 Coríntios 12, de 12 a 14. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos membros. Está dizendo que nós somos compostos de vários membros, né? A minha cabeça não pode chegar para o meu pé e falar: eu não preciso de você, eu ando sozinho por aí. Já sou eu andar a cabeça sozinho por aí? Né? O braço não pode falar para o outro braço: não preciso de você. Todos nós da igreja precisamos uns dos outros. Uns dos outros. Todos aqui são cheios de virtudes e dons. E o Espírito Santo vai fazendo com que a igreja cresça, que a igreja evangelize, usando cada um do dom que ele deu, do jeito que ele fez a pessoa. Primeiro escrito, 2:7-8. Esse trecho aborda a condição necessária para o derramamento do Espírito Santo. Vi que ninguém poderia participar da chuva serúdia. Vi que ninguém poderia participar da chuva serúdia se não obtiver a vitória sobre todo pecado, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda palavra e ação errada. Devemos, portanto, aproximar-nos mais do Senhor e buscar com intensidade a preparação necessária para receber o Espírito Santo. Irmãos, aqui está. Vi que ninguém poderia participar da chuva serôdia se não tiver vitória sobre pecado, orgulho, egoísmo, amor ao mundo. Aí você vai chegar agora e dizer: bom, se essa é a condição para receber o Espírito Santo, eu vou tentar deixar tudo isso aí sozinho. Você vai conseguir? Aí tem que pedir. Tem que pedir o Espírito Santo: Senhor, me muda, me transforme. E vai pedindo, orando, e o Espírito Santo vai conceder a nós aquilo que é necessário. Não adianta eu querer lutar sozinho com as minhas próprias armas. Não adianta. Eu tenho que pedir força àquele que tem força. Os frutos do Espírito Santo é amor, alegria, paz, solenidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Todos são os frutos de quem? Do Espírito Santo. Eu tenho que pedir para quem então? Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele que tem esses frutos, não sou eu. Eu peço e Ele me dá. Não vai ser desenvolvido em mim esses frutos sem a presença do dono dos frutos. Certo? Vamos lá, vou correr aqui.
Desejar todas as nações, 8:2:7. A condição para o derramamento do Espírito Santo é a unidade da igreja em Cristo. Essa unidade é o objetivo da oração de Cristo por seu discípulo. Quando os crentes estão unidos com Cristo e uns com os outros, serão capazes de cumprir a missão que lhes foi dada. Se não tiver unido, não são capazes. Romanos 15:5-6. O Deus que concede perseverança, ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, numa só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mensagem escolhida volume 1. Quando nos unirmos de coração, de propósito, quando deixarmos de lado nossas diferenças, o Espírito, então tem que deixar de lado as diferenças. Temos diferenças uns com os outros, deixa de lado. O Espírito Santo é derramado. A união entre os irmãos é a condição para o Senhor manifestar o seu poder entre nós. Há dúvida aqui, irmão? Não. Bem claro. A união entre os irmãos é a condição para que o Senhor manifeste o seu poder em nós. Atos dos Apóstolos, página 21. Promessa do Espírito Santo não é limitada a qualquer idade ou qualquer raça. Cristo declarou que a divina influência do seu Espírito estaria com seus seguidores até o fim. Mas a bênção de Deus só pode vir quando os crentes estão unidos em oração, em propósito. Testemunho para a igreja, volume 6, 401. É quando os crentes estão unidos em oração fervorosa e estão dedicados à obra do Senhor, que o Espírito Santo é derramado. Precisamos de unidade em espírito e em propósito para que Deus possa trabalhar poderosamente entre nós. Por que ela insiste aqui em espírito e em propósito? O que é propósito? Explica aí. Foco, né? Oi? É um foco. Isso. Vamos todos hoje lá na praça ali, fazer um grande trabalho ali. É um propósito. Todos têm que estar. Se o treinador falou que vai fazer isso, todo mundo tem que ir lá, tá? Não é? Não ficar aqui, ficar fazendo o quê? Se vamos fazer um outro, se a igreja vai fazer um outro trabalho, quando a igreja toda, é chamado todos, é um propósito. Então tem que ter um propósito. Né? Esse cara está dizendo o mesmo propósito, unidade e o mesmo propósito. Continuando. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. Mas é o privilégio da igreja tê-la agora. Buscarem, orar por ela, crede nela, devemos tê-la. E o céu está esperando. Poxa, o céu está esperando. Não é nós que estamos esperando, é o céu. É. Que coisa, né? Eu pensei que era eu que estava esperando. Não, o céu está esperando você, está pronto. O céu está esperando. O céu está esperando a gente estar unido, com o mesmo propósito, clamando. Ele falou, poxa vida, agora sim, né? Agora sim, está todo mundo ali unido. Fazia tempo que eu queria fazer e não estou conseguindo. Eu quero dizer isso. Deus só vai voltar só quando o objetivo estiver cumprido, né? Quando todos estiverem onde eles estão. Isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Aqui ninguém está com raiva de ninguém, tá? Não? Acho que não, né? Não. Alguém está com raiva de mim aí? Não, de vez em Eu também não estou com raiva de ninguém, né? Estou em paz com todos. Está com raiva de alguém, irmão? Não, jamais. A Rose também está em paz. A Elígia está em paz, Elígia? Então, olha a irmãzinha lá atrás, a irmã lá. Como é que é o nome dela mesmo? Você mesmo, irmãzinha. Cícera. Cícera. Você está com raiva de alguém aqui, Cícera? De jeito nenhum. Não é? Então nós estamos unidos. Não é? Estamos unidos, graças a Deus. Glória a Deus. Ninguém está com raiva de ninguém está com rixa de ninguém, tem o mesmo propósito. Então o Espírito Santo, eu acho que está na hora, né? Devia ir sobre nós. Oi? Isso, exatamente. Exatamente. As outras igrejas também, o distrito tem cada um propósito, os outros irmãos têm cada um propósito. Embora os outros irmãos não estão aqui, mas eu creio, se eu perguntasse para eles também iam falar que não tem rixa contra ninguém, né? Assim espero. Se a gente tiver, quando chegar a Santa Ceia, é hora, né?
É hora de eu chegar para Simeone de Jesus e falar: Simeone de Jesus, eu tenho uma coisa contra você. Você é muito chata, menina. E o pior de Deus vai brigar O com quê? o pior que falar a Desculpa, verdade. não. O pior que falar a verdade. Ah, imagina. Fala assim: eu acredito que você falou assim comigo, minha filha. Poxa vida, você falou assim de uma maneira tal que me deu raiva. Eu quase te bati. Mas eu me segurei. Eu me segurei. Meu Deus. Então, me perdoe se por acaso eu falei uma coisa e nasceu dentro de você aquela ira contra mim. Então me perdoa, tá bom? Se a gente fazer isso, irmão, um com o outro, pá, resolve tudo. Se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu preciso conversar com ele de maneira branda, né? É não falar que é chato, né? Não, tô brincando. Não vou falar que a pessoa é chata, ela vai ficar com raiva mais ainda, né? Mais ainda. A Santa Ceia é esse momento. Claro que aqui ninguém precisa fazer, ninguém está com raiva de ninguém, né? Todo mundo nos amores. Amém por isso. Não tem ninguém contra ninguém. Amém. Mas existe a separação dos ministérios. Então, Isso é uma dificuldade. muito bem, por isso que eu estou pegando isso aqui. Não pode. Separação de ministério não pode. Como eu falei, o trabalho missionário tem que estar unido com o Ministério da Mulher. O Ministério da Mulher tem que estar unido com o desbravador. O desbravador tem que estar unido com a ação missionária. E a Lasa tem que estar unida com o desbravador. Todo o departamento da igreja tem que estar unido. Não pode haver separação. Não existe isso aí, né? Quer dizer, não poderia existir. Não pode existir. Aí eu fico pensando, como é que será que está a nossa igreja grande, hein? 300 membros, 400 membros. Rapaz, tem que orar muito, né? Na verdade, nós somos uma igreja grande, tem grupos, né? Porque nem todo mundo conhece todo mundo. É verdade. Isso é administrar. Mas nós vamos chegar lá, viu? Vamos chegar lá. Pela graça de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Testemunho para a igreja, volume 8. A unidade entre os crentes é o essencial. Opa! Viu? É essencial para o reavivamento. A unidade entre os crentes é essencial para o reavivamento. Deus não pode derramar seu Espírito sobre uma igreja dividida. Não pode. Vamos colocar isso na cabeça. Deus não pode derramar o Espírito sobre uma igreja dividida, em departamento dividido. Não pode. Precisamos estar unidos em Cristo e em nossos esforços para que o reavivamento possa ocorrer e o Espírito Santo seja derramado. Testemunhos Selectos, volume 3, página 2,9. A chuva será virá sobre os que se humilharam diante de Deus, sobre os que estão unidos em Cristo. Quando a igreja estiver unida, eu que estou fazendo isso? Ocupado. Quando a igreja estiver unida, buscando a Deus em fervor, o Espírito Santo será derramado em grande medida. Acabou. Amém. Glória a Deus. Será que é mais? Vai até as 2. Acho que acabou com a Bíblia. Está se tendo alguém também? Acabou sim. Irmãos, a questão é a seguinte: já está tarde. Alguém tem alguma dúvida? Não. Alguém tem alguma dúvida? Qual é o essencial para que Deus tenhamos sobre a comunidade, sobre a igreja? Qual é o essencial? Qual é? Unidade. Unir. Sozinho, você pode buscar, né? É pedir. No coletivo, estar unidos no mesmo espírito e no mesmo propósito. A pergunta é: dá para a gente conseguir isso aqui na igreja tão pequena? Dá ou não dá? Dá, tranquilo, né? Dá para renunciar tudo isso? Tranquilo, não tem problema, a gente consegue. Irmãos, não estou dizendo aqui que todo mundo é igual um ao outro. Cada um tem uma natureza, entendeu? Cada um tem um jeito de ser. Cada um tem uma maneira, né? Tem mais, né?
Rapidinho aqui, peraí. Não quero não. Irmão, mas como já está tarde, né? Depois o Deus passa o restante, né, Deus? Passa o restante, tem mais um pouquinho, mas já está claro, né, irmãos? A unidade vai fazer com que a gente receba a plenitude do Espírito Santo. Amém? Agora a Sinea vai cantar. Sinea vai cantar. Para fechar aqui. Vamos estar orando, irmãos, também pelo batismo, que vai ser no dia 28. A Lígia vai batizar, o Silas vai batizar, a Rosa vai batizar em nome de Jesus. Vocês, tá? Ore pela Rosa. Né? Por todos vamos batizar para que o inimigo não venha atrapalhar. Tá bom? Para que dê tudo certo. Vai ser o primeiro batismo aqui na igreja nossa. Vai ser montado um tanque aqui, viu, Rosa? Lígia, vai ser montado um tanque aqui e vai ser uma bonita festa. O céu vai estar em festa também. Amém? Amém. Nada poderá impedir vocês, pela graça de Deus. Presença
Irmãos, para a gente terminar aqui, só vou ler mais uma passagem de Filipenses 2, 2 ao 4. Então, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos seus próximos e da igreja. Amém? Amém. Vamos colocar perto. Querido Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por nos dar essas instruções. Acabamos de ler que é o Senhor que está desejoso de derramar sobre nós a plenitude do Espírito Santo. Então pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude a estar unidos em espírito, em propósito, como o Senhor escreveu aqui através do Espírito profético. Ajude, Pai, quando depender de nós, possamos estar em paz para com todos. Não permita que o inimigo venha trazer divisão, contenda, para assim enfraquecer o propósito que nós temos de evangelizar todos esses bairros aqui. Não permita que isso aconteça e nos ajude a ser fortes. Leva-nos de volta para casa, nos dê o restante sábado na tua companhia, e que tudo que fizermos seja para engrandecer e honrar o teu nome na nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos abençoe em nome de Jesus. E que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre até a eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus.